Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um vídeo, da nossa série sobre Matemática 1, tá? E nesse vídeo a gente vai abordar a ideia de função quadrática. Na verdade vão ser dois vídeos, falando sobre esse tema. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar a ideia da definição e alguns conceitos de gráfico. Então é o seguinte pessoal, a gente vai começar então dizendo o que significa uma função C do segundo grau, Uma função, ela é quadrática, se e somente se, existirem A, B, C reais, onde o A tem que ser diferente de zero. Essa é a condição essencial. Tal que a imagem de qualquer x, por intermédio da função, vai ser dada por essa expressão aqui. Então, traduzindo, pessoal? Então, o que significa uma função ser do segundo grau é quando a função ela vai ter essa carinha aqui, esse formato. Então, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c. E a condição essencial é que esse azinho aqui, pessoal, ele não pode ser zero. Porque se ele for igual a zero, ela vai deixar de ser uma função do segundo grau e vai passar a ser uma função só do primeiro grau. Então, por exemplo, a gente tem a função x ao quadrado mais 3x menos 1, ela é do segundo grau, certo? Tem todos os três termos aí. Então, a gente tem o a igual a 1, o b igual a 3 e o c igual a menos 1. A gente também pode ter menos x ao quadrado mais 5, aqui é só um exemplo, certo? Onde o b é igual a 0. A gente também pode ter menos 2x ao quadrado mais 4x, Nesse caso aqui, pessoal, o a é menos 2, o b é 4 e o c, que seria o último termo, o termo independente, ele é 0. A gente também pode ter o b e o c sendo 0, No caso aqui a função só x ao quadrado. O a é 1 e o b e o c, como eu falei anteriormente, é tudo 0. Então essas aqui são algumas situações possíveis, de função do segundo grau. Agora a gente vai analisar o gráfico. É o seguinte, pessoal. Lembrando o vídeo de função do primeiro grau que a gente viu na semana 2, o gráfico dele era sempre uma reta, Ela podia ser uma reta crescente ou decrescente, dependendo do sinal. Agora, como a gente aumentou um pouco o nível, agora a gente está vendo uma função do segundo grau, o gráfico ele vai deixar de ser uma reta e vai passar a ser uma outra figura, certo? Mas é o seguinte, a ideia de montagem, como é que eu faço o gráfico de uma função dessa, A ideia para você fazer a montagem é a mesma ideia da função do primeiro grau, certo? A gente chama o nosso quadro, O nosso armário aqui. É o seguinte, pessoal, eu vou ter aqui o espaço do x, Vou ter aqui o espaço da função com os resultados, para achar o y. E nesse espaço aqui do x, você vai atribuir qualquer número que eu quiser, certo? Pode ser número negativo, positivo, frações, números com raízes, não interessa. O que interessa é que você vai escolher esses números, certo? Aqui no caso eu escolhi alguns, Então eu peguei aqui menos 2, peguei menos 1, 0 e 1. Aí com esses números eu faço o cálculo. Então, por exemplo, aqui eu fiz menos 2, o x é menos 2, jogando na função, a função é x ao quadrado, Então vai ficar menos 2 ao quadrado, que isso vai dar 4, que está aqui, Outro valor de x que eu escolhi foi menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que obviamente vai dar um positivo. Outro número que eu escolhi foi o 0. Aqui nesse caso, óbvio, vai dar 0, E esse último aqui eu escolhi um positivo, no caso, jogando aqui na fórmula, x ao quadrado, vai ficar 1. Aí é o seguinte, pessoal, quando eu escolho os valores de x, e faço o cálculo, eu coloco esses valores que eu encontrei, esses valores aqui, no nosso plano cartesiano, certo? Aí é o seguinte, já colocando no plano e dando a forma da figura, ela vai ficar nesse formato aqui, Então, pessoal, essa curva aqui é o que a gente chama o gráfico, da função do segundo grau. E aí a gente vai fazer o seguinte, esses valores de x aqui, eu vou colocar no plano, assim como os valores que eu achei do y, Então aqui, começando menos 2, menos 1, 0, 1, e aí as conexões com o y, O menos 2, como aqui menos 2 deu 4, então menos 2 se liga com 4. A outra, menos 1 deu 1, então menos 1 se liga com esse 1 aqui. O outro, o 0, deu 0, certo?
E por fim, o 1 aqui do x, né? Deu 1 também no y, então ele vai se ligar. Então esse formato aí, pessoal, é o formato do gráfico de uma função de segundo grau. Vai ser sempre essa cara. A gente está vendo aqui no caso, pessoal, quando o a for 1. No caso, o a que eu estou falando é o coeficiente aqui do x ao quadrado, né? Então aqui é 1 positivo, então ele vai ter essa curva aqui. A gente chama essa parte de concavidade. Então a concavidade ela está para cima, porque o a aqui é 1 positivo. Vamos ver agora como é que fica a situação quando o a for menos, né? Então se o a for menos, pessoal, a forma de construção é a mesma, certo? Só que o gráfico ele vai mudar de direção. Então a concavidade agora ela vai ficar para baixo, né? Então lembre-se, se o a for positivo, ela vai ficar para cima. Se o a for negativo, ela vai ficar para baixo, certo? Aí é o seguinte, o gráfico da função quadrática, né, elas são curvas, né, como eu falei, e o nome dessa curva a gente chama de parábola. Então, pessoal, quando eu falar de parábola, eu estou falando do gráfico de uma função quadrática, certo? O ponto mais alto ou o ponto mais baixo dessa parábola é chamado de vértice, certo? Depois eu vou colocar um quadro resumo sobre isso. A reta vertical que passa pelo vértice é chamada de eixo da parábola. E aí é o seguinte, prestar atenção nesses dois pontos aqui. Se o a for maior que zero, ou seja, se o a for positivo, como eu falei, né, a concavidade da parábola vai ficar voltada para cima. Caso contrário, se o a for negativo, ela vai ficar voltada para baixo. Então a gente tem aqui um quadro resumo, né? Então aqui é o seguinte, pessoal, essa curva aqui ela está para cima porque o a é positivo, certo? Aí é o seguinte, essa linha tracejada aqui, que eu coloquei aqui, dividindo a curva no meio, né? É o que a gente chama de eixo da parábola, certo? Aí eu coloquei um V aqui no centro, né, da parábola. Esse V, pessoal, no caso, é o que eu chamo de vértice. Então esse ponto aqui é o nosso ponto que a gente chama de vértice. Nesse caso, nessa situação aqui, é o ponto mais baixo da parábola, certo? Caso contrário, a gente tem o seguinte. Se o a for negativo, né, então a gente vai ter a concavidade para baixo. E o vértice, aí ele vai estar localizado no ponto mais alto da parábola. Esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo, né, que é o vértice, ele vai ser essencial no vídeo 2, que a gente vai falar sobre valor máximo e valor mínimo, certo? Raízes. Bom, pessoal, agora é o seguinte, essa é a parte essencial desse vídeo aqui. Raízes da função, ou seja, como é que a gente resolve, né, uma função do segundo grau. Melhor do que saber como é a cara dela e melhor do que saber como é o gráfico, melhor ainda é quando você aprende a resolver, certo? Aí é o seguinte, pessoal. Eu falei em matemática básica, no curso de matemática básica, no vídeo sobre equação de segundo grau, que tinha uma fórmula que ia acompanhar vocês durante todo o curso, não só o curso de matemática 1, mas também matemática 2 e matemática 3. E também para a galera que vai se aprofundar, né, vai querer fazer um curso superior na área de cálculo, seja matemática pura, seja física, seja qualquer engenharia, essa fórmula ela vai estar ao seu lado, sempre, que é a famosa fórmula do delta, a famosa fórmula do Bhaskara. Então é o seguinte, pessoal, para a gente poder resolver uma função quadrática, a gente vai ter que apelar sempre para o nosso delta, né? Aí é o seguinte, chama-se zeros ou raiz da função polinomial segundo grau, né? Que é essa camarada aqui, essa é a nossa função, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero, os números reais x tais que a função era igual a zero. Traduzindo, para eu poder resolver isso aqui, pessoal, essa equação, essa função aqui, eu tenho que pegar essa função e igualar a zero. Eu boto aqui igual a zero. Sempre, para poder resolver, eu tenho que igualar a zero. E aí, nesse caso, as raízes da função vão ser obtidas através dessa formulinha aqui, né? Como eu falei, a nossa famosa fórmula de Bhaskara, certo? Que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aí dividido por 2a. Então, como eu falei, pessoal, essa formulinha aqui, ela vai acompanhar vocês durante o resto aí da sua vida na academia, certo? Aí é o seguinte, pessoal,
Observação. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática, ela depende do valor obtido para o radicando. Esse camarada aqui, galera, que está aqui dentro da raiz, né, que eu chamei de b ao quadrado menos 4ac, eu posso simplificar e chamá-lo só de delta, certo? Que é o nosso, a gente chama também de discriminante. É o seguinte, raízes. A função ela é do segundo grau. Por quê? Porque no caso aqui a maior potência do x é 2. O que ele está querendo dizer então quando eu falo de raízes? Raízes, pessoal, é resposta, né? Como a função é de segundo grau, ela vai ter automaticamente, ela vai ter no máximo duas respostas. Aí é o seguinte, dependendo do sinal desse camarada aqui, do delta, eu tenho algumas condições. Então, por exemplo, se o delta for positivo, ou seja, eu faço delta, eu faço uma conta qualquer, e vamos supor que o delta deu 9. Então, o que isso vai implicar? Vai implicar que eu vou saber que vai ter duas raízes reais e distintas, né? Ou seja, eu vou ter duas respostas diferentes, se o delta for positivo. Já se o delta for zero, né, eu faço a conta. Então, vamos supor que o delta deu zero. Eu faço a continha do delta, dá zero. O que é que isso quer me dizer? Isso vai querer me dizer o seguinte, se o delta for zero, só vai ter uma resposta, no caso, as duas respostas são iguais, certo? Eu vou ter só uma raiz real. E no último caso, se o delta for negativo, né, vamos supor aqui eu faço delta, e vamos supor que eu encontrei menos 25, né? O que isso quer dizer? Nesse caso, pessoal, se o delta for negativo, não tem solução, não vai ter jeito, eu não vou ter resposta, certo? Eu não vou ter como seguir para frente achando x' e x'. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Já que a gente tá trabalhando no mundo real, né? Então, no mundo real, não existe raiz quadrada de número negativo. Mas na frente, né, no curso de Matemática 3, a gente vai ver que existem outros mundos para a gente explorar na matemática. Só que, por enquanto, a gente vai trabalhar só apenas no mundo real. Então, no mundo real, esse tipo de situação aqui, quando o delta for negativo, não tem resposta. Então, o quadro resume aqui, pessoal. Seguinte, aqui a gente tem as três situações, tá? O delta for igual a zero, o delta for maior que zero e o delta for menor que zero. Nesse caso, eu estou olhando apenas com o A positivo, né? Ou seja, o que isso quer dizer? A concavidade vai ficar para cima, né? Então, aqui a gente tem as três situações da parábola, todas para cima. Qual vai ser a diferença agora? É que agora eu vou olhar para o delta. Então, é o seguinte, pessoal. No primeiro caso, se ele for igual a zero, ele vai ter apenas uma resposta. Ou seja, graficamente falando, ela vai ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter a reta x, né? Essa é a reta x, e aí a parábola ela só vai tocar em um ponto da reta. Ela só vai tocar em um ponto da reta. Certo, pessoal? Ou seja, o x' é igual ao x'. No segundo caso, se o delta for positivo, né? Automaticamente eu vou ter duas respostas, só que as duas respostas são diferentes. Graficamente, eu vou ter essa situação aqui. Agora, ó, a reta, ela fura, né? Ela corta a parábola em dois pontos. Ó. Então, ela corta um ponto aqui, que eu vou chamar de x', né? Ou x1, e corta em outro lugar aqui, né? Nesse ponto aqui, que eu vou chamar de x'. Então, se o delta for maior que zero, ela vai ter automaticamente duas respostas diferentes. E, por fim, se o delta for negativo, como eu acabei de falar no outro slide, né? Ela não vai ter solução. Como é que eu faço, então, o desenho? Né? No caso, para não ter solução, ela não vai cortar em nenhum lugar a parábola, certo? Então, a parábola ela vai estar distante da reta x, né? Ela não vai ter condições de tocar. Isso quer me dizer o que na prática? Que ela não vai ter resposta. Vamos olhar agora para o outro caso, quando o A agora for negativo. Né? Então, se o A for negativo, a parábola ela vai ficar para baixo, né? A concavidade vai ficar para baixo. Então, a gente tem essas três situações aqui para baixo. A mesma ideia, tá, pessoal? Então, se o delta for igual a zero, mesmo assim, ela vai tocar em apenas um
em um lugar, certo? Então, se o delta for igual a zero, ela só vai tocar em um ponto do x, né? Indicando que ela só tem uma resposta. Se o delta for positivo, mais uma vez, ela vai tocar em dois lugares diferentes, né? Ela vai tocar, nesse caso, um ponto aqui e um ponto aqui. E se o delta for negativo, ela não vai ter condições, né, de tocar. Então, ela vai passar longe da reta x, certo? Indicando o quê? O que a situação está querendo me dizer? Essa situação está querendo me dizer que não tem resposta à função. Então, esse é o quadro resumo, né, olhando em si para o gráfico. E era isso, pessoal, que eu queria falar nesse vídeo, certo? No vídeo 2, a gente vai abordar outros aspectos aí da função quadrática. Obrigado e até a próxima.